Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje eu vim trazer uma análise do primeiro jogo do Marcão como treinador. Claro, a gente vai guardar as devidas proporções, a gente teve tempo para treinar, alguns pontos que a gente vai pontuar aqui, mas caso ele fique até o jogo de domingo, eu vou trazer alguns pontos que eu acho que ele precisa mudar para a gente poder se dar bem contra o Red Bull Bragantino. Mas antes de a gente trazer esse vídeo de análise, eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no Falando de Flu ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, compartilhe com os amigos tricolores, compartilhe nos grupos tricolores, deixa seu like nesse vídeo aqui e deixa aqui nos comentários após você ver o vídeo. Você concorda com os pontos positivos e negativos que eu trouxe nesse vídeo? Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje e vamos começar falando. O Marcão assume o Fluminense tendo uma enrascada mais uma vez. O Fluminense joga no domingo lá em Fortaleza, perde de 2-0. O Mano Menezes é demitido na madrugada e o Marcão tem dois treinos ali, né? O domingo e a segunda, mais na base da conversa ali, mas consegue na Colômbia vencer por 1-0 o jogo. Gol do Germancano, boa partidas, né? Do Fábio, Thiago Silva e John Ares, que são os caras que carregam o time do Fluminense nas costas. O Germancano também eu botaria porque ele fez o gol que nos deu a vitória, mas eu vi alguns pontos frágeis do Fluminense, principalmente porque o Marcão vai ter que atuar relacionado a isso, ainda mais se ele ficar até o jogo de domingo. Mas primeiro vamos falar dos pontos positivos. O que a gente vê muito que o Marcão conseguiu fazer foi o seguinte: ele trouxe os jogadores para perto dele, passou a confiança necessária, tanto que o Germancano fala que o Marcão trouxe a confiança, mostrando que eles são bons jogadores de novo. O Thiago Silva fala que o time teve uma postura de correr um pouco mais pelo Marcão. Então a gente vê realmente que o ambiente com o Mano Menezes estava tão desgastado e os jogadores conseguiram ter uma entrega maior e somar os 3 pontos devido ao Marcão. Praticamente ele não mudou muito, ele não fez muitas mudanças, até porque, se a gente parar para ver, de sábado até terça-feira, tendo 2 treinos, sendo que treinos reduzidos, um regenerativo e um treino bem fraquinho na segunda, devido à viagem longa, as condições que ele teria que viajar para uma outra cidade. Então isso tudo pesa no dia do treinamento do treinador, mas o Marcão conseguiu o que precisava, né? Vencer. Por quê? Se a gente pegar na rodada da Copa Sul-Americana, quando a gente perdeu por Acan, se eu não me engano, o Vasco empatou com o Melgar, até onde eu estava vendo, estava empatado 3-3. O Cruzeiro perdeu na estreia, ainda até no momento que eu gravo esse vídeo, tem o jogo do Vitória, tem mais alguns jogos ainda acontecendo, que vai acontecer amanhã, né? Vai acontecer nessa quinta-feira. Acho que depois a gente pode até trazer todos os jogos que vão acontecer na quinta-feira ainda, né? Mas o Atlético Mineiro empatou também lá no Peru. Então, o time do Fluminense, por enquanto, é um dos únicos que está vencendo essa primeira rodada da Copa Sul-Americana, muito por méritos do bom trabalho, da conversa que o Marcão conseguiu ter, dar um ajustinho no time. Só que, de fato, se o Marcão for mantido até o jogo de domingo, que pelo lado da Carvalho pode ser que aconteça, pode ser, como eu vou soltar esse vídeo um pouquinho mais tarde, que o Fluminense tenha anunciado um treinador e tudo mais, então vocês pegam essa análise para o próximo treinador ter que atuar. Mas vamos supor que o Marcão fique para o jogo de domingo, alguns pontos para mim são cruciais, que ele vai ter que mexer no time. O Fábio é indiscutível e tal, mas na lateral direita eu acho que cabe espaço para discussão. Será que o Samuel Xavier não merece uma oportunidade no lugar do Guga? Eu sei que a gente sempre fica nesse embate, né? Joga o Samuel Xavier, a gente pede o Guga. Joga o Guga, a gente pede o Samuel Xavier. Mas eu acho que o Samuel Xavier encaixa mais com a ideia de jogo do Marcão, tá? Então, para mim, um dos pontos que o Marcão vai ter que mexer, eu até entendo porque o Marcão não mexeu no time. Ainda do pouco tempo para treinar, ele pensa assim, pô, vou estar aqui só um jogo, eu não vou mudar muita coisa, o outro cara que chegar vem aqui, muda, faz a forma dele, mas se ele for tendo mais alguns jogos, ele vai precisar atuar nesses pontos. E um dos pontos que ele precisa atuar para mim é o Samuel Xavier entrando na lateral direita. Outro ponto também, que fica muito, muito claro para mim, e eu acho que toda a torcida tricolor vai estar me dando razão, é a questão que o Freitas não tem condições de ser titular do Fluminense. Isso é inadmissível. E até quando a gente vê, né, o Roger Flores falando que o Mário Bittencourt está rasgando dinheiro do Fluminense, quando a gente vê o valor que o Fluminense pagou no Freitas, 20 milhões de reais, começa a levantar sérias dúvidas por que contrataram o Freitas por esse valor. Mas também não tem condições do Ignacio não ser titular nesse jogo de domingo. Seja o Marcão, seja o Renato, seja o Diniz, seja qualquer um como treinador. Mas não tem condições do Freitas ser mantido como titular. Quando a gente parte para o meio de campo também ali, é óbvio, quem jogou bem no jogo lá da terça-feira foi o Facundo Bernal. Ele teve poucos minutos, mas ele teve uma dedicação, conseguiu marcar bem. Então, na minha cabeça também, está na hora do Facundo Bernal voltar a ser titular dessa defesa desse meio de campo do Fluminense. Uma dupla de volantes ali, Facundo Bernal e Martinelli, para mim, é essencial para esse jogo de domingo. Por quê? O Hércules ainda não está adaptado ainda, ele não está conseguindo, não é nem de longe aquele jogador que foi no Fortaleza e está tendo sérias dificuldades de adaptação e está prejudicando. O time do Fluminense não consegue
ter criatividade. O time do Fluminense não consegue ter uma transição. Quando a bola bate no pé do Hércules, não evolui. E o Hércules, em alguns momentos, até acho que está se escondendo do jogo. Então, enquanto o Hércules não está 100% adaptado, está buscando o melhor da sua forma e tal, cara, eu entraria com o Bernal ali de volantão ao lado do Martinelli, porque o Hércules precisa se adaptar primeiro, porque está atrapalhando mais do que está ajudando. Quando a gente parte para o nosso camisa 10, domingo a gente pode ter a boa notícia, talvez no decorrer de hoje, sexta-feira, sábado, a gente vai ter a confirmação se o Paulo Henrique Ganso vai ser relacionado para a partida de domingo ou não. O retorno do Ganso, eu acho que ele não vai começar logo de cara como titular, mas só de você ter um cara igual o Paulo Henrique Ganso no banco, já te dá uma motivação diferente, você sabe que o seu camisa 10, o grande articulador de jogadas, está de volta. Só que para mim também não tem condições do Lima ser titular no domingo. O Lima é um jogador que boa parte da torcida não gosta dele, critica muito ele. Eu não vou falar que eu defendo muito o Lima, mas eu entendo que o Lima é um jogador importante para o elenco. E ele foi muito importante em 23, em 24, só que o início dele de 2025 é muito ruim. Eu não sei se ainda é reflexo da lesão que ele sofreu, se ele ainda não conseguiu recuperar sua forma física adequada, mas o Lima não tem condições de começar o jogo de domingo como titular. Você bota o Lescano, você traz o Ares para jogar por dentro, bota o Serna por fora, mas não tem um pingo de condições da gente botar mais um jogo com o Lima como titular. Eu colocaria o Lescano. Começa com o Lescano, Ganso no banco, 2 minutos pro Ganso no segundo tempo. Mas uma coisa é certa, não tem condições do Lima começar jogando. Aí outros pontos que são questionáveis e tudo mais, mas teve muito questionamento, é a questão do Canóbio. O Canóbio é um cara que vem correndo muito, entrega bastante fisicamente, mas tecnicamente ele não está conseguindo render. Principalmente nos últimos 2 jogos aí dele, ele não conseguiu ir bem. Aí levanta, né, ao nosso bate-papo. Você pode promover uma entrada do Keno, você pode promover uma entrada do Kevin Serna, dá para fazer isso. Mas eu ainda daria mais um voto de confiança aí pro Canóbio, deixava ele jogar no domingo, e caso ele não fosse bem, tentaria colocar o Keno, que para mim, o Keno é o reserva daquela posição ali, e o Keno também teve um início de temporada muito bom ali, melhor do que de muitos jogadores, então para mim, eu colocaria o Keno como, se fosse dar a oportunidade para alguém, o Keno. Não viria com o Kevin Serna. O Kevin Serna é um cara que ele é muito dedicado, ele corre muito, ele briga muito, mas a gente vê que ele tem limitações técnicas sérias. Então, esse que é o ponto que eu vejo do Kevin Serna. Mas o Marcão, ele precisa também botar na cabeça dele que ele é o comandante do Fluminense nessas rodadas, caso ele esteja no domingo. Então não tem essa de, não quero mudar muito, vou deixar o treinador vir para ver o que vai ser feito. Não, ele tem que vir, se posicionar e fazer essas modificações aí, pelo menos a vamos deixar do Guga, né? Mas pelo menos a do Freitas, o Ignacio voltando no lugar do Freitas e o Lescano na vaga do Lima. E o Bernal na vaga do Martinez, do Hércules. Essas 3 substituições são necessárias para a nossa pretensão de vitória no domingo. Eu que assisti um pedaço do jogo do Bragantino contra o Ceará, né? Ficou 2-2. Foi um jogo muito disputado, o Bragantino só perdendo 2-0, foi buscar o empate, então a gente não pode dar bobeira. O time do Bragantino não é nem de sombras, os times deles que se classificaram para a pré-Libertadores, para a Copa Sul-Americana, até para a própria Libertadores, mas o Fluminense precisa de fato ter uma postura parecida com a que teve lá na Colômbia, mas tecnicamente acertando mais, né? Que foi um jogo onde tecnicamente errou muito e por enquanto marcou mantido. Então pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like aqui nesse vídeo, compartilha com algum amigo seu tricolor, nos ajude a chegar cada vez mais longe. Saudações tricolores e até a próxima.